Inacreditável. Filha descobre que seus pais implantaram aplicativo para monitorar tudo. Era uma manhã qualquer em um subúrbio tranquilo, mas Ana estava longe de imaginar que aquela rotina pacífica guardava segredos obscuros. Enquanto escovava os dentes, percebeu o olhar atento da mãe, que a seguia por cada passo com uma intensidade desconcertante. Algo mudara. Aquela proteção materna, antes reconfortante, agora soava como um alerta. O que estava acontecendo? Ana decidiu que precisava desvendar o mistério. Começou a notar detalhes estranhos, conversa sobre ela nas sussurros da cozinha e olhares discretos trocados entre os pais. A inquietação crescia. Em uma noite, enquanto tentava dormir, a inquietude a levou a investigar seu celular. Foi quando encontrou o aplicativo. A princípio parecia inofensivo, mas logo percebeu que ele registrava seus passos, suas interações e até suas emoções. Um frio na barriga tomou conta dela. Por que seus pais estariam fazendo isso? No dia seguinte, Ana decidiu agir e fazer algumas perguntas. A mãe, nervosa, desviava o olhar a todo instante. O pai, sempre presente, parecia mais ausente do que nunca. A sensação de traição aumentava. Ela se sentia como uma prisioneira em sua própria casa. Mas questionar abertamente não parecia seguro. Era arriscado. Por isso, Ana decidiu ir mais fundo na investigação. A cada descoberta, a tensão só aumentava. Conversas em voz baixa que ela escutava. Documentos antigos que apareciam enfiados em gavetas. Tudo indicava que o motivo por trás do monitoramento era mais profundo e traumático do que se imaginava. Ela se lembrou de um boato que ouvira na escola sobre seu pai, um ex-agente da Segurança Nacional. Mas o que isso tinha a ver com sua vida? À medida que mergulhava na busca por respostas, Ana confrontou dúvidas violentas. Será que seus pais a estavam protegendo ou controlando? O peso do desconhecido já era insuportável. E se ela não fosse a única sob vigilância? As noites tornaram-se longas e pesadas, com a mente a 1000 por hora. A ideia de que havia um passado sombrio escondido atrás do comportamento obsessivo de seus pais tornava tudo mais real e ameaçador. Uma tarde, ao voltar da escola, encontrou o pai em seu escritório, olhando para um monitor. Ele parecia tão concentrado. O que ele estava vendo? Ana hesitou. Seu coração acelerou na expectativa de ser descoberta. O primeiro impulso foi fugir, mas algo dentro dela gritou para ficar. E se ela conseguisse ver o que ele via? O atalho para a verdade era mais fácil do que pensava. Ana estava em uma encruzilhada que poderia mudar sua vida. Deveria confrontar seus pais e exigir explicações? Ou continuar desvendando esse mistério sozinha, correndo o risco de se perder no caminho? O nó em sua garganta mostrava que as respostas poderiam vir com um preço alto. E quantos segredos mais ainda estavam por detrás daquela fachada familiar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana engoliu em seco, observando o pai, imerso em seu mundo particular, com um olhar vidrado no monitor. A curiosidade se misturava com uma sensação crescente de pavor. O que ele estava realmente vendo? O impulso de fugir quase a dominou, mas ela forçou a si mesma a ficar. Uma força desconhecida prendia ao lugar. Cautelosamente, ela se aproximou, o coração pulsando rápido. O que era tão importante? Ele não parecia notar sua presença, tão absorto. O suor escorreu pela sua testa. Um lampejo de coragem a fez inclinar-se, tentando vislumbrar a tela.
Mesmo que seu pai parecesse um homem comum, ela sentia que havia algo obscuro por trás daquela fachada. Então, um estalo. A porta do escritório se abriu abruptamente e sua mãe entrou com um olhar transtornado. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz soou como um eco da noite fria. A tensão no ar era palpável. Ana não conseguiu se conter. "O que vocês estão escondendo de mim?" A pergunta, quase um grito, tomou conta do espaço. O olhar do pai se elevou, capturando a filha com uma intensidade que fazia seu estômago revirar. "Você não deveria estar aqui. Sabe que não pode." A mãe parecia perdida, as palavras afundando como pedras em um lago. Ana sentiu um nó se formar na garganta. "Por que você está monitorando minha vida? O que está acontecendo?" Sua voz soou mais firme do que ela se sentia. A cada palavra, a urgência crescia. O pai, ainda com o rosto sob forte tensão, finalmente se levantou da cadeira. Por um instante, Ana acreditou que ele falaria a verdade. Mas, em vez disso, ele segurou a mão da mãe e juntos trocaram olhares significativos. Algo estava muito errado. "É por sua causa, Ana. É para te proteger", o pai disse. Mas a confiança nas suas palavras parecia frágil. "Nós temos motivos? Não, isso é controle, não proteção." A indignação encheu o peito dela como um fogo prestes a explodir. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Uma luz piscou no monitor atrás do pai, iluminando a sala em um brilho tumultuado. E então, um som ensurdecedor, como um sinal de alarme, começou a ecoar. Ana congelou. Todos os olhos se voltaram para a tela, que agora exibia uma mensagem em letras grandes. "Sistema comprometido. Ative o protocolo de emergência." O pânico tomou conta do escritório. Sua mãe virou-se para o pai, a expressão misturando medo e confusão. O que era isso? Correu para desligar o computador, mas a verdade parecia ter escapado de uma garrafa. "Não era para você ver isso, Ana." O tom dele soava desespero. A porta se fechou atrás dela, isolando-a numa bolha de tensão. "Isso pode mudar tudo." O coração dela disparou. O que significava aquilo? "Como assim mudar tudo?" questionou, quase sem voz. Mas antes que pudesse entender, a casa tremeu com um estrondo e as luzes se apagaram abruptamente. O ambiente encheu-se de gritos, um claro sinal da fragilidade que agora reinava. E nesse abismo de incertezas, Ana percebeu que havia algo além do controle de seus pais. Eles não eram apenas protetores, talvez fossem cúmplices de algo muito mais terrorífico. Com a mente a mil, ela ainda podia sentir as conexões, as peças do quebra-cabeça se movendo em direções que ela nunca imaginara. O que estava em jogo? Quem ou o que ameaçava não apenas sua vida, mas a própria unidade familiar? "Os segredos estão aqui", gritou a mãe. Mas a fúria e a falta de entendimento a tornavam quase irreconhecível. Ana percebeu que a verdade estava se desintegrando, e o que sua família realmente escondia ainda deveria ser descoberto. As sombras em sua casa já não eram só sujeira nas paredes, eram enredos sinistros esperando para serem revelados. E agora, a escuridão revelava que segredos estavam prestes a saltar à luz. O que mais aguardava por ela? Ana ficou paralisada, o coração martelando no peito. O alarme irritante quebrava o silêncio opressivo, ecoando nos seus ouvidos. Sua mente estava uma tempestade de perguntas. "O que está acontecendo? O que vocês esconderam de mim?" A mãe, visivelmente apavorada, gritou: "Desliga isso agora! Você não entende o que está acontecendo." O pai, ainda tentando apagar a tela, parecia completamente fora de controle. O rosto dele estava pálido e os olhos arregalados de medo. Era como se um filme de terror estivesse passando diante dela. Mas Ana não estava disposta a se calar. De repente, uma mensagem começou a piscar no monitor, antes dele ser desligado. "Atenção!
A conta foi ativada. Ana sentiu um frio na espinha. O que isso significa? A pergunta saiu como um sussurro involuntário. O pai se virou, parando por um breve momento, como se estivesse decidindo se falaria ou não. Ana, isso é para seu bem. Nós temos um motivo muito sério. Ele olhou para a mãe, que balançou a cabeça, em desespero. Cada segundo parecia uma eternidade. O ar se tornava mais denso, difícil até de respirar. E então, do nada, o telefone da mãe começou a tocar. Um som agudo no meio da confusão. O olhar dela se fixou na tela, a expressão se transformando em choque absoluto. É ele! Os olhos dela se arregalaram. O que isso significava? Ana não esperou. Quem é ele? A voz dela saiu mais estridente do que pretendia. Não pode ser. O pai murmurou, olhando para a mãe. Não pode ser verdade. O pânico tomou conta da sala. Ana se via perdida entre fragmentos de uma conversa que não fazia sentido. Quem é ele? O que está acontecendo? A angustiante necessidade de respostas era esmagadora. A mãe, em um impulso, atendeu o telefone. Alô? A voz dela estava trêmula. Ana se aproximou lentamente, como uma sombra, tentando ouvir. O que estava sendo dito do outro lado do telefone? É melhor você agir rápido. Eles estão atrás de você. Se não seguir as instruções, tudo estará perdido. A voz do outro lado era baixa e urgente. Ana prendeu a respiração. O escopo da situação mudava diante dela. O que isso significa? O pai, pálido como um fantasma, agarrou o braço da mãe, seu olhar implorando para que ela desligasse. Não ouça! Você precisa parar com isso! Mas já era tarde. A mãe, em um gesto desesperado, virou-se para Ana. Temos que ir agora! Uma onda de adrenalina empurrou Ana para frente. Ela havia perdido o controle da situação e cada instinto gritava para fugir daquela casa. Mas antes que pudessem se mover, as luzes começaram a piscar novamente e um estrondo veio de fora. O barulho de sirenes obstruía o ar, cada vez mais próximo, sinistro. O pai olhou rapidamente pela janela e seus olhos se encheram de pânico. Não! Eles chegaram! Ana sentiu um nó se formar na garganta. O que eles significavam? Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer, mas a sensação de que aquela não era mais uma simples questão de proteção, mas de sobrevivência, a atingiu como um soco no estômago. O que seus pais tinham feito? Nós precisamos ficar juntos, ela gritou, tentando encontrar um sentido em meio ao caos. Mas o olhar do pai era distante. E naquele instante a verdade começou a se revelar em estilhaços, como um espelho quebrado. Eles não eram apenas os protetores, mas também parte de algo muito mais sombrio. O aumento da tensão era palpável. Preparados para o que vem a seguir? Ecoou a voz do telefone na cabeça de Ana. Ela estava prestes a descobrir que a vida que conhecia, a família que tanto amava, estava prestes a desmoronar ao seu redor. E, com um último olhar desesperado para os pais, ela percebeu que tudo o que pensava saber estava prestes a mudar para sempre. Ana ficou paralisada, o coração martelando no peito. O alarme irritante quebrava o silêncio opressivo, ecoando nos seus ouvidos. Sua mente estava uma tempestade de perguntas. O que está acontecendo? O que vocês esconderam de mim? A mãe, visivelmente apavorada, gritou. Desliga isso agora! Você não entende o que está acontecendo. O pai, ainda tentando apagar a tela, parecia completamente fora de controle. O rosto dele estava pálido, e os olhos arregalados de medo. Era como se um filme de terror estivesse passando diante dela. Mas Ana não estava disposta a se calar. De repente, uma mensagem começou a piscar no monitor, antes dele ser desligado. Atenção! A conta foi ativada. Ana sentiu um frio na espinha. O que isso significa? A pergunta saiu como um sussurro involuntário. O pai se virou, parando por um breve momento,
como se estivesse decidindo se falaria ou não. Ana, isso é para seu bem. Nós temos um motivo muito sério. Ele olhou para a mãe, que balançou a cabeça em desespero. Cada segundo parecia uma eternidade. O ar se tornava mais denso, difícil até de respirar. E então, do nada, o telefone da mãe começou a tocar. Um som agudo no meio da confusão. O olhar dela se fixou na tela, a expressão se transformando em choque absoluto. É ele! Os olhos dela se arregalaram. O que isso significava? Ana não esperou. Quem é ele? A voz dela saiu mais estridente do que pretendia. Não, não pode ser, o pai murmurou olhando para a mãe. Não pode ser verdade. O pânico tomou conta da sala. Ana se via perdida entre fragmentos de uma conversa que não fazia sentido. Quem é? Ele? O que está acontecendo? A angustiante necessidade de respostas era esmagadora. A mãe, em um impulso, atendeu o telefone. Alô? A voz dela estava trêmula. Ana se aproximou lentamente como uma sombra, tentando ouvir o que estava sendo dito do outro lado do telefone. É melhor você agir rápido. Eles estão atrás de você. Se não seguir as instruções, tudo estará perdido. A voz do outro lado era baixa e urgente. Ana prendeu a respiração. O escopo da situação mudava diante dela. O que isso significa? O pai, pálido como um fantasma, agarrou o braço da mãe, seu olhar implorando para que ela desligasse. Não ouça! Você precisa parar com isso! Mas já era tarde. A mãe, em um gesto desesperado, virou-se para Ana. Temos que ir. Agora! Uma onda de adrenalina empurrou Ana para frente. Ela havia perdido o controle da situação e cada instinto gritava para fugir daquela casa. Mas antes que pudessem se mover, as luzes começaram a piscar novamente e um estrondo veio de fora. O barulho de sirenes obstruía o ar, cada vez mais próximo, sinistro. O pai olhou rapidamente pela janela e seus olhos se encheram de pânico. Não, eles chegaram! Ana sentiu um nó se formar na garganta. O que eles significavam? Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer, mas a sensação de que aquela não era mais uma simples questão de proteção, mas de sobrevivência, a atingiu como um soco no estômago. O que seus pais tinham feito? Precisamos ficar juntos, ela gritou, tentando encontrar um sentido em meio ao caos. Mas o olhar do pai era distante. E naquele instante, a verdade começou a se revelar em estilhaços, como um espelho quebrado. Eles não eram apenas os protetores, mas também parte de algo muito mais sombrio. Foi quando o telefone da mãe começou a emitir um som estranho, pulsando com uma luz vermelha. Ela olhou para a tela e seu rosto palideceu ainda mais. É uma mensagem do governo. A revelação atingiu Ana como um choque elétrico. Do governo? O que você está dizendo? A confusão se misturou ao medo. A mãe, com a voz tremendo, leu em voz alta. O protótipo está ativo. Preparem-se para a ativação total. O pai a interrompeu. Não! Você! Não pode dizer isso. Ele parecia agora um homem em pânico. Sua fachada de controle desmoronando rapidamente. O pavor tomou conta do ambiente, como um gás venenoso se espalhando. Ana estava paralisada. A cada frase, o mundo se tornava mais incompreensível. O que vocês fizeram? O que é esse protótipo? A voz dela sobe em uma mistura de raiva e desespero. É por sua causa. Nós só queríamos te proteger. O pai explodiu, mas a verdade estava começando a emergir. Você não entende. O projeto para o qual trabalhávamos surgiu há anos. Ninguém poderia saber, mas você é a chave. A revelação caiu como uma bomba. Ana, a chave? A chave para o quê? A incredulidade se transformou em medo visceral. O que ele queria dizer com isso? Eles acham que você tem habilidades especiais. Estão vindo atrás de você. O olhar da mãe estava fixo na tela.
o relógio começou a apitar e o pânico tomou conta novamente. Com um golpe ensurdecedor, a porta da frente foi arrombada. A sombra de homens uniformizados invadiu a casa e Ana, com a adrenalina pulsando nas veias, deu um passo para trás. "Não!" gritou a mãe. Mas era tarde demais. A vida que conhecia estava se rompendo em 1000 pedaços. Em meio ao caos, Ana entendeu que a verdade estava longe de ser o que imaginava. O que mais seus pais escondiam? E quem eram realmente aqueles homens? O que estava prestes a acontecer a transformaria para sempre. E em um instante, tudo o que acreditava conhecer se desfez. A única certeza era a incerteza que agora dominava sua vida. Ana congelou diante da cena caótica. Os homens com uniformes escuros invadiam a sala. Suas sombras dançavam nas paredes, enquanto os gritos de sua mãe ecoavam em seus ouvidos. "Não!" O pânico queimava em seu peito. Ela nunca imaginou que isso poderia acontecer em sua casa. Os homens avançavam, um deles gritando ordens em um tom autoritário. "Todos no chão! Agora!" O pai fez um movimento protetor, mas Ana sabia que não poderia contar com eles. O medo era palpável, como um cobertor sufocante envolvendo a família. "Vamos, Ana!" disse sua mãe, puxando-a em direção à porta dos fundos. Mas enquanto tentavam escapar, um dos homens os bloqueou. O olhar dele era tão frio que parecia cortar o ar entre eles. "Ninguém sai daqui! O perímetro está fechado!" Ana sentiu um nó se formar na garganta. O que seus pais realmente haviam feito? Os questionamentos ardentes tomavam conta de sua mente, enquanto o caos se desenrolava à sua frente. Mas então, algo pior aconteceu. Um dos homens começou a gritar. "Ela tá aqui! Pegue-a!" Uma onda de alarme a percorreu. "Quem? Eu?" As palavras mal saíram de sua boca antes de um outro homem aparecer, segurando algo que parecia uma câmera. Ele a enfocou e a escuridão da sala foi iluminada por um flash intenso. O que ele estava filmando? O que era tão importante? O pai gritou, tentando proteger Ana com o corpo. Mas, naquele momento, a verdade começou a se materializar. "Não, não é possível!" ele sussurrou, seu semblante agora imerso em desespero. Enfrentando os agressores, ele se virou para a mãe. "Você não falou nada a ela, falou? Do que você está falando?" A mãe parecia tão perdida quanto Ana, mas a resposta estava escrita em cada expressão dela. O som de sirenes lá fora aumentava, e o chão vibrava com proatividade. "Não, não pode ser! Você prometeu!" O pai estava em colapso, sua voz tremendo. A confusão tomava conta da sala enquanto as mãos dele se agitavam. "Por que você não me contou que tinha ativado o protocolo?" Então, do nada, a realidade de Ana mudou. A última conexão mental que ela tinha com seus pais estava se desintegrando. Ela lançou um olhar interrogativo à mãe, que agora mantinha os olhos baixos, quase envergonhada. O que estava acontecendo? O que mais eles escondiam? "O documento", murmurou a mãe, as palavras mal saindo de sua boca. "Ana, você não pode saber." Mas não havia como voltar atrás. A porta da sala se abriu com um estrondo e uma mulher apareceu. Seus olhos eram gélidos e firmes. "Recuperem-na. É uma questão de segurança nacional." Ana sentiu seu corpo tremer. Qual era o papel dela nessa história? As conexões a atingiram como um soco no estômago. "Segurança nacional? Eu sou apenas uma garota." As palavras escorregaram de seus lábios, cheias de incredulidade. "O que vocês me transformaram?" As sirenes uniam, mas Ana não conseguia desgrudar os olhos da sua mãe, que finalmente sussurrou, com lágrimas nos olhos. "Você é a chave para tudo, não conseguimos evitar. Eles vão vir atrás de você, para sempre." O choque atravessou Ana. Ela tinha habilidades, era verdade,
O que mais eles não disseram? A próxima onda de sirenes aumentou, e ela percebeu que precisava agir. Mas neste momento de revelação devastadora, tudo o que pensava saber desmoronava. Rápido! Eles estão vindo! Gritou um dos homens. A mãe agarrava o braço de Ana, mas não havia mais segurança naquele toque. Ana, precisamos sair agora! A ideia de que sua vida nunca mais seria a mesma a atacou com toda a força, e enquanto o pânico se espalhava proporcionalmente à violência da situação, Ana se viu diante de uma escolha impensável: fugir ou enfrentar essa nova realidade, essa verdade sombria sobre quem realmente era. Os homens avançavam, e com o coração na garganta, Ana fez sua escolha. Ela se virou para os pais, os olhos ardendo de dor e frustração. Por que não me contaram? E que mais vocês escondem? Olhos fixos na saída, a porta estava prestes a se abrir para um mundo que ela não entendia. O que aconteceria agora? E com uma última adrenalina, Ana percebeu que não havia mais como voltar atrás. A verdade era muito mais assustadora do que qualquer coisa que ela já pudesse imaginar. E tudo o que ela pensou que sabia a respeito do mundo e de sua própria família estava prestes a ser desnudado. Em um colapso de realidades, Ana congelou diante da cena caótica. Os homens com uniformes escuros invadiam a sala, suas sombras se projetando nas paredes, enquanto os gritos de sua mãe ecoavam em seus ouvidos. Não! O pânico queimava em seu peito. Ela nunca imaginou que isso poderia acontecer em sua casa. Os homens avançavam, e um deles gritou ordens autoritárias. Todos no chão! Agora! O pai fez um movimento protetor, mas Ana sabia que não podia contar com ele. O medo era palpável, como um cobertor sufocante envolvendo a família. Vamos, Ana! Disse sua mãe, puxando-a em direção à porta dos fundos. Mas enquanto tentavam escapar, um dos homens os bloqueou. O olhar dele era tão frio que parecia cortar o ar entre eles. Ninguém. Sai daqui. O perímetro está fechado. Ana sentiu um nó se formar na garganta. O que seus pais realmente haviam feito? A confusão ardia em sua mente enquanto o caos se desenrolava. Então, tudo ficou ainda mais intenso. Um dos homens começou a gritar. Ela está aqui! Pegue-a! Uma onda de alarme a percorreu. Quem? Eu? As palavras mal saíram de sua boca antes que outro homem aparecesse, segurando algo que parecia uma câmera. Ele a enfocou e a escuridão da sala foi iluminada por um flash intenso. O que ele estava filmando? O que era tão importante? Não é possível, o pai sussurrou, seu semblante agora imerso em desespero. Enfrentando os agressores, ele se virou para a mãe. Você não falou nada a ela. Falou? Do que você está falando? A mãe parecia tão perdida quanto Ana, mas a resposta estava clara em cada expressão dela. O som de sirenes lá fora aumentava e o chão vibrava. Não pode ser! Você prometeu! O pai estava em colapso, sua voz tremendo. Por que você não me contou que tinha ativado o protocolo? Ana olhou para a mãe. Um mix de choque e raiva. O que vocês estão escondendo de mim? O altar da confiança que ela tinha construído em torno de seus pais estava desmoronando. E a verdade tomava forma. É sobre você, Ana. Você não é quem pensa que é. A mãe sussurrou, a voz cheia de dor. Nós não somos apenas seus pais. Nós somos parte de um projeto muito maior. Ana sentiu um frio na espinha. O que isso significa? A cada palavra que saía da boca de sua mãe, mais confusa ela ficava. O que seus pais estavam realmente dizendo? Você é uma experimento, um modelo artificial que... O pai não conseguiu completar a frase. A realidade estava se quebrando ao seu redor. Ana lutou para absorver a informação. Mas como assim? Era apenas uma garota comum. O governo. A mãe começou, mas a voz dela foi silenciada quando o homem mais alto se aproximou, seus olhos fixos na família. Basta de conversas. A ordem é clara. Precisamos dela. Agora.
Ana sentiu o chão sob seus pés tremer. Precisam de mim para quê? Ela hesitou, a verdade parecendo cada vez mais impossível de acreditar. Os pais estavam envolvidos em algo sinistro, e ela agora estava no meio disso tudo. Você foi criada para isso, o homem continuou, sem hesitar. Habilidades especiais, potencial que nós precisamos explorar. O governo quer que você complete a missão. A cada palavra, a tensão crescia. O olhar de Ana se tornou um lago de confusão e medo profundo. Não, você não pode fazer isso comigo, ela gritou, segurando a mão da mãe como se isso pudesse protegê-la. O estrondo das sirenes lá fora misturava-se ao caos. O pai estava em choque, tentando entender a gravidade da situação. Mas antes que alguém pudesse responder a Ana, as luzes da sala começaram a piscar novamente. O homem fez um sinal, e imediatamente os outros revidaram. Preparem-se! Uma onda de disparos ecoou do lado de fora, e os vidros quebraram. Uma série de explosões retumbou, ecoando como um trovão de destruição. Tudo se tornou um borrão, as pessoas gritavam, sirenes soavam, e em meio ao caos, uma figura emergiu do fundo, um rosto familiar. Era o irmão mais velho de Ana, Lucas, perdido há anos. Ele estava de volta e tinha um olhar derretido de determinação. Não, caiam para trás! Lucas gritou, sua voz cortando o barulho. Ana ficou paralisada. Como ele estava ali? O que estava acontecendo? Havia algo profundamente errado. Mais uma vez, tudo se transformou. Entre gritos e sirenes, a verdade que Ana acreditava estar completamente fora de alcance, de repente se tornou muito mais complexa. Lucas, o irmão que tinha desaparecido, agora aparecia como uma chave em um quebra-cabeça macabro. E enquanto a realização atingia Ana como uma onda, as mãos de seus pais pareciam escorregar, e a ideia de família agora era um labirinto de mistérios, mentiras e reviravoltas. Você não está pronta, Ana, gritou Lucas, olhando diretamente para ela. Mas agora precisamos correr, não há mais tempo. O peso das revelações esmagava Ana. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. A adrenalina pulsava nas veias de Ana enquanto Lucas estava ali, tão próximo e tão distante. O caos ao redor deles parecia quase surreal. E, de repente, o que deveria ser um momento de alívio se virou numa tempestade. Um dos homens uniformizados virou-se. Os olhos, arregalados e indignados. Não, ele gritou, parecendo ter visto um fantasma. Você está viva? Ana congelou. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram como um sopro, absolutamente incrédula. Era como se o chão abaixo dos seus pés tivesse se aberto, revelando um abismo. O homem balançou a cabeça, como se estivesse lutando contra a realidade. Precisamos ir agora! Lucas insistiu, puxando Ana pelo braço, mas ela estava paralisada às sombras da revelação. O homem então se virou para o grupo, seus olhos fervilhando de emoção. Ela não pode sair. Não pode. Por que isso importa? O pai de Ana gritou, a frustração transbordando. Ela é nossa filha. Mas o homem não parecia se importar. Ele estava focado no quadro maior, em algo que se desenrolava além do entendimento deles. Não é só isso. Ele hesitou, lançando um olhar furtivo para Ana, antes de continuar. Ela não é apenas uma criança comum. Você é uma cópia. As palavras partiram como um grito cortante. Ana finalmente olhou nos olhos de Lucas, um desespero crescendo em seu peito. O que você quis dizer com isso? O que você sabe sobre mim? As perguntas tinham peso, e Ana sentia sua cabeça girar com um novo conhecimento. Lucas respirou fundo, um olhar intenso atravessando seu rosto. Ana, a verdade é que você é uma versão aprimorada, um experimento nosso, do governo. Eles a criaram para isso. Lucas revelou, a voz tremendo. Eu pensei que você nunca soubesse. Fui instruído a protegê-la. Mas agora que eles estão aqui, você não pode ficar. Ana balançou a cabeça, amarga. Você está dizendo que eu sou uma espécie de clone? Que eu não sou real?
cada sílaba ecoava como um castigo. A estranheza daquela verdade a atingiu com a força de um soco. Sim e não, Lucas disse, seu olhar bem firme sobre ela. Não é tão simples. Você tem habilidades. Habilidades que você não conhece e que eles querem controlar. No ar, a tensão crescia como uma tempestade prestes a cair. Nós temos que sair! A mãe gritou, o pânico tomando conta e o mundo ao redor parecia implodir. Vários outros homens entraram pela porta da frente, com armas e rostos determinados. O chão tremeu com o peso do que se aproximava. Lucas, o que nós fazemos? A voz de Ana tremia, a confusão a envolvendo. Uma parte dela queria acreditar em tudo, outra parte queria gritar e correr, como se tudo o que ela soubesse sobre si mesma estivesse ruindo. Eu não posso deixá-la aqui. Lucas afirmou, um dilema torturando seu rosto. Se você ficar, eles vão conseguir o que querem. E se você for com eles, não será mais você. Os homens com armas começaram a se mover, cercando a família. Foi então que um deles apontou para Ana, olhos de predador. É ela, a cópia, tragam-na! O coração dela parou. O que eles queriam? O que isso significava para ela? A mente dela estava em um turbilhão de emoções e filosofias quebradas. Ana, vamos! Lucas puxou-a com uma força desesperada. E ela hesitou, mas a urgência na voz dele foi um grito a ressoar dentro dela. E justo quando estavam em movimento, uma explosão irrompeu do lado de fora da casa. A força da onda chocou a todos, fazendo o chão se sacudir, enquanto as janelas estouravam como se fossem vidro de açúcar. O que foi isso? A mãe gritou, um grito ensurdecedor em meio ao caos. Uma distração! Eles vieram para pegar você! Lucas gritou de volta, mas Ana estava muito atordoada pelo que acabara de descobrir. O que mais ele não disse? O que mais estava escondido por trás dessa fachada familiar? Em meio à fumaça e gritos, Ana viu as figuras correndo. O que realmente era seu passado? Se Lucas estava certo, toda sua vida tinha sido uma farsa. E com um movimento rápido, ela tomou uma decisão. Vamos, nós precisamos descobrir a verdade. E enquanto avançavam para o exterior em direção ao desconhecido, Ana não podia deixar de sentir que estava prestes a mergulhar em um pesadelo a cada novo passo. O choque do que era e o peso do que poderia se tornar eram tudo o que ela conseguia pensar. Afinal, quem ela realmente era e o que seus pais escondiam dela. A verdade estava lá fora. Mas a que preço? Ana e Lucas correram, empurrando a porta dos fundos com força. O barulho do alvoroço na sala se dissipava à medida que avançavam para o quintal. Mas a adrenalina ainda pulsava nas veias de Ana. Ela nunca havia sentido algo tão intenso. O mundo estava desmoronando ao seu redor e tudo parecia um pesadelo. Por aqui! Lucas gritou, apontando para um caminho estreito que levava à parte de trás da casa. Ana hesitou um segundo, parando em frente a uma velha árvore, as folhas se movendo ao vento, como se quisessem sussurrar segredos sobre o que estava acontecendo. Acelera, Ana! Ele insistiu, puxando-a pela mão. O espaço entre as árvores era escuro, e cada sombra parecia um inimigo oculto. O silvo agudo da sirene se intensificou, e Ana mal respirava. O que mais você sabe, Lucas? A pergunta escapuliu de seus lábios em meio à confusão. O que está acontecendo de verdade? Ele hesitou, dando uma olhada nervosa para trás, como se temesse que alguém o estivesse ouvindo. Eu tenho que te proteger, disse, a voz baixa mas firme. Eu não podia contar antes, mas eles vieram atrás de você por causa de suas habilidades. Você tem que acreditar em mim. O coração de Ana começou a acelerar novamente. Habilidades? O que ele queria dizer com isso? O que mais estava escondido? As lembranças de sua vida antes da revelação passaram rapidamente, como uma fita de vídeo se desenrolando.
Ela sempre se sentiu estranha, diferente. Agora tudo fazia sentido, mas ao mesmo tempo não fazia. Então, ouvindo um barulho vindo do lado de fora da árvore, Ana olhou para trás. No meio das sombras, uma figura emergiu. Era uma mulher com um semblante familiar. Ana fez uma pausa. Seu coração parou. Mãe? Seu olhar trêmulo encontrou os olhos dela. Desculpe, Ana. Eu não queria que você visse isso. A voz da mãe estava carregada de dor, e os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Mas o que ela estava fazendo ali? Ana não conseguia entender. O que estava acontecendo? Você precisa ouvir a verdade agora, a mulher disse, a voz impulsionando uma espécie de urgência. Há coisas que não conseguimos explicar, que não deveriam ter acontecido. O rosto da mãe refletia um conflito profundo que Ana nunca tinha notado antes. Mas antes que pudesse fazer perguntas, uma explosão irrompeu na casa, o som estrondoso varrendo o ar ao redor delas. O chão tremeu sob seus pés. Não! Precisamos sair! Lucas gritou, puxando Ana. Mas a mãe ficou parada, os olhos fixos em Ana, como se soubesse que a verdade precisaria ser revelada. Você já foi exposta ao projeto, Ana. Você é a única que pode salvá-los. E a si mesma. As palavras da mãe caíram sobre Ana como um peso. O que você disse? A frase rapidamente tornou-se um eco que a assombraria. O que você quis dizer com salvar? E justo nessa hora, uma nova figura apareceu, emergindo do outro lado da árvore, tão ao lado que Ana mal percebeu até que a voz a atingiu como um relâmpago. Elas estão aqui. Era uma mulher alta, com um olhar determinado e uma aura poderosa. Senhorita Ana, sou sua mentora. O choque e a confusão inundaram Ana. Mentora? O que você está falando? A sensação de estar se afundando na areia movediça dominou seu corpo. Clara, a mulher, se aproximou. Você não entende, Ana. Elas querem você. A verdade é que você não é apenas uma cópia. Você é a fusão de duas essências. E só você pode destravar tudo isso. Ao ouvir isso, Ana sentiu que as peças da sua vida se moveram. A ideia de que ela não era um clone, mas algo mais complexo, a deixou atordoada. Suas lembranças começaram a se contorcer, abrindo espaço para um novo entendimento. Minhas lembranças? A dúvida soava como um grito mudo. Lucas estava à sua direita, o olhar indagador, e sua mãe estava à esquerda. O sofrimento estampado na face. Meu Deus, o que mais vocês não me disseram? Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma luz brilhante iluminou o céu. Ana virou-se para cima. Uma nave estava pairando sobre eles, descendo lentamente com uma forma imponente e tecnológica. Cada estrela parecia piscar em resposta ao caos que se desenrolava diante dela. E então, a porta da nave se abriu, revelando uma luz ofuscante. Você precisa decidir, Ana. Ficar e confrontar ou seguir e descobrir o que está além do que sabe. A voz de Clara era agora um chamado profundo. O choque se instalou. Antes que pudesse raciocinar, Ana olhou para Lucas e para sua mãe, ambos enfrentando o mais sombrio dos destinos. As promessas não cumpridas, os segredos escondidos. O que mais estava em jogo? E enquanto a nave a chamava, Ana percebeu que a verdade que buscava era muito mais aterrorizante do que poderia imaginar. O que realmente havia em seu passado? E quem ela realmente era? A nave pairava acima deles, um brilho estranho iluminando o quintal em meio ao caos. Ana sentiu um frio na espinha. O que estão querendo de mim? A pergunta escapou como um sussurro. A mãe, com um olhar distante, parecia presa entre o que deveria revelar e o que deveria esconder. O que vamos fazer? Lucas insistiu, puxando-a novamente. Precisamos ir.
Mas as palavras da mãe ainda ecoavam na mente de Ana, como um fantasma insistente. Habilidades? O que isso significava? Eles vão me levar, Ana sussurrou. Uma onda de terror a atingiu. Eu não quero isso. Ana, escute! Lucas gritou, os olhos aflitos, mas sua mãe estava paralisada, o rosto branco como papel. O impacto da explosão ainda reverberava em seus corações. E ali, no meio da confusão e da luz ofuscante, algo dentro de Ana começou a se revirar. A figura alta de Clara tomava forma entre a luz da nave, como uma silhueta iluminada. A hora é agora, ela exclamou, como se o tempo estivesse se esgotando. Você é a única que pode mudar isso. Venha! Mas naquele momento, tudo se tornou um borrão. Os homens armados se aproximavam, seus rostos frios e focados. Um grito atravessou o ar. Ela é nossa! Um dos homens, com um olhar ranzinza, emergiu das sombras, e pânico tomou conta de Ana, e ela olhou diretamente para a mãe, que não parecia ter forças. Mãe, você tem que me ajudar! Mas a resposta dela a surpreendeu. Não sou sua mãe. A revelação cortou como uma faca. Ana parou, respirando pesadamente. O quê? Como assim? O mundo parou por um instante. O que quer que ela esperasse ouvir não era isso. O irmão olhava entre elas, chocado. Ana, não é seguro. A voz de Clara era grave, mas Ana mal conseguia ouvir. Seu coração estava acelerado. O choque e a dor a abalaram. E em um instante, abaixo de toda a desilusão, a verdade estava ali, pulsando. Sua mãe verdadeira. A verdadeira mãe é... Clara hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Ela está com eles. A sala explodiu em silêncio. O tempo parecia estar congelado. As palavras de Clara ecoaram. Com quem? O tom de Ana era carregado de confusão e raiva. Uma parte dela queria acreditar, mas a outra estava horrorizada. Você está mentindo! O nó na sua garganta se tornou insuportável. Ela é parte do projeto original, Ana. Eles estão atrás de você porque você é a chave. E sua mãe, ela fez parte disso tudo. A mãe de Ana olhou ao redor, o olhar de dor em seus olhos. Eu não queria que soubesse assim. Seus lábios tremiam e o choque a desarmou. Fui forçada a me juntar a eles. Fui enganada. Enganada? O coração de Ana pulsava de raiva. Enganada como? Você me criou sabendo que era uma mentira. As palavras saíram com uma ferocidade que não sabia que tinha. O abalo da verdade a atingiu com toda a força. O mundo à sua volta se desmantelava. Preciso ir agora, Lucas gritou novamente, puxando-a. E foi quando tudo aconteceu. As luzes da nave piscaram intensamente, como um sinal de alerta. O céu tornou-se escuro, e um rugido ensurdecedor ecoou. A própria fundamentação do quintal tremeu. Corra, agora, Clara ordenou, com um olhar intenso. Mas Ana estava presa em uma mistura de confusão e raiva, como uma tempestade interna. Não, eu não vou deixar você me levar. O impulso de resistir a um destino incerto queimava em sua alma. Mas tudo desabou no momento que se moveram. Uma série de explosões soou, ecoando a cada movimento. As sombras se tornaram uma massa de rostos ansiosos e atordoados. E no centro da confusão, Ana percebeu. Havia muito mais em perigo. O olhar de sua mãe estava agora repleto de pânico. Ana, você não pode me deixar. Você é a chave. A palavra-chave ecoou, mas o peso da verdade estava sufocante. O que isso significava? No meio do caos, o chão ruía sob seus pés, e a sensação de perda se espalhava. Ana viu sua vida escorregar. O que mais estava esperando? E então, sem aviso, o céu se iluminou com uma luz branca ofuscante, levando Ana a entender que o tempo tinha acabado. E assim, num instante, todas as promessas, todas as verdades mudaram.
A última imagem que Ana viu antes da escuridão tomar conta foram os rostos de seus pais, misturados com lágrimas e desespero. E ao cair na obscuridade, a única certeza que lhe restava era que o futuro que pensava possuir estava irremediavelmente destruído. A chave da sua vida agora despedaçada. O que viria a seguir? A luz ofuscante da nave envolveu Ana em uma aura de mistério e medo. Ela mal podia acreditar no que sua mãe, Lucas e Clara estavam dizendo. O mundo que conhecia não existia mais. O pânico crescia no ar. A tensão era palpável. Eu não sou uma cientista, mas quem sou eu? Pensou, tentando encontrar uma resposta em meio ao caos. Os gritos dos homens armados se misturavam com o barulho ensurdecedor da nave. Precisamos sair, agora! Lucas foi o primeiro a agir, puxando Ana pelo braço, mas um torvelinho de emoções a paralisou. A visão de sua mãe, naquela mistura de arrependimento e culpa, despedaçava seu coração. Mãe, o que você fez? A pergunta escorregou de seus lábios, tremenda. Ana, escute-me. Eu não tive escolha. A mãe respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana queria entender, queria confiar, mas as palavras pareciam ecos distantes. Você precisa vir conosco, Clara gritou ansiosa. O tempo está se esgotando. Mas Ana não movia um músculo. O que se passava em sua mente era um turbilhão. Quem era realmente? E qual era o seu papel naquele jogo mortal? Nesse instante, tudo ao redor parecia desmoronar. Uma explosão ecoou. E o chão vibrava sob os seus pés. Vamos, Ana! Lucas insistiu, e a fraqueza dela diante do pânico do irmão a fez finalmente mover-se. Com um último olhar para sua mãe, Ana decidiu correr. Ela e Lucas dispararam em direção à sombra da árvore. O outro lado parecia mais seguro, mas Ana sentia o peso das decisões. A nave estava pairando, como um predador, esperando o movimento deles. O que fazemos agora? Ela sussurrou. Confiar em mim, por favor, Lucas implorou, o olhar aflitivo. E naquele momento, Ana decidiu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, não poderia ser ignorada. Precisava descobrir quem ela realmente era e como poderia usar isso a seu favor. E então, a luz da nave piscou, como se uma comunicação silenciosa estivesse ocorrendo. Uma voz ecoou na mente de Ana, como um sussurro. Você pode ser mais do que eles pensam. Seu coração disparou. O que aquilo significava? Os homens chegaram mais perto e Clara tomou frente. Vocês precisam escolher agora. A nave pode levá-los para longe, ou ficar aqui e enfrentar o que está por vir. Havia um peso na voz dela, uma urgência que pulsava no ar. Ana respirou fundo. Eu não posso deixar minha mãe aqui. A dor a torturava. Mas, ao mesmo tempo, havia uma nova determinação crescendo dentro dela. Se as habilidades que sua mãe dissera eram reais, talvez houvesse forma de salvar todos. Então venha comigo, Clara disse, oferecendo a mão. Lucas, ao lado dela, parecia anunciar sua própria fé. Ao olhar para eles, Ana percebeu que a escolha era dela. Era a hora de assumir o controle. Vamos! Ana gritou, tomando a mão de Clara. E naquele momento, um brilho de esperança explodiu em seu coração. A nave desceu lentamente e, como um redentor em meio ao caos, abria suas portas. No último momento, uma sombra se atirou em direção à nave, e Ana viu o rosto de sua mãe. Ana, por favor! As palavras estavam carregadas de desespero. Eu sempre te amei. E a verdade daquelas palavras tocou o âmago dela. Mas o passado já era um labirinto intransponível. Ana hesitou, mas a adrenalina puxava para frente. Eu vou descobrir a verdade e lutar por todos nós. E sem olhar para trás, ela e Lucas saltaram para dentro da nave. As portas se fecharam com um estalo e a nave levantou voo,
deslizando para longe da casa que sempre fora seu lar. No fundo, Ana sabia que o futuro seria uma luta, mas ela finalmente estava pronta para enfrentar o desconhecido. E com todas as forças que tinha, se comprometeu a descobrir quem realmente era e qual era seu propósito. Ao olhar pela janela, ela se perguntou qual era a verdadeira extensão de suas habilidades. O que mais estava escondido sobre sua origem? E qual seria o papel de sua mãe nessa história? E assim, com o peso de um novo destino sobre seus ombros e a esperança no olhar, Ana partiu em direção ao desconhecido, uma chave para um futuro que prometia ser ainda mais intenso do que qualquer um poderia imaginar. Então, antes de continuarmos com este capítulo emocionante, preciso te lembrar de algo super importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais aventuras incríveis cheguem até você. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs reconhecem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos continuar essa jornada.